dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Estamos de volta, graças a Deus, com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Dinásio Silva. E por que graças a Deus? Primeiro, pelo princípio de em tudo dar graças. Segundo, dar graças porque esse é um programa que tem nos ajudado muito, tanto a mim interlocutor, como acredito o próprio diretor do programa, o doutor Dinásio, como você, ouvinte internauta da Rede Cristã. Um programa que tem sido terapêutico, um programa que tem sido pedagógico, né, educativo, informativo, enfim, tem trazido o que algum tempo atrás, né, muitos de nós só pensávamos que esse negócio de psicanálise era para quem tivesse muito dinheiro e para quem fosse da elite, e para quem fosse assim sofisticado, né? Mas a gente vê que é uma necessidade real e é uma necessidade, eu posso até dizer, doutor Inácio, popular, ou seja, de todos nós. Eu estou errado? Você estava ouvindo algum teórico ontem, porque eu estava ouvindo um teórico ontem, um teórico da tampa de cima, da panela de cima. Sim. Ele dizia o seguinte, ele dizia que, ele não dizia, ele diz que a análise é igual à necessidade de respirar. Então, se você respira, tem que fazer análise. Aham. E a coisa é infinita. Até o dia que você respirar, deve fazer análise. Por quê? Pelos conflitos que nós temos diariamente. Se esses conflitos eles não são traduzidos, deixa você numa inquietação bastante desconfortável. Então, parabéns aí pelo seu raciocínio. Ai, Está tá que bom. acertando na mosca. Está sonhando com a psicanálise, né? É assim, eu aprendi, doutor Inácio, a me dedicar às coisas que faço, né? Como, por exemplo, eu digo direto ao pessoal que, permita-me falar assim, quando eu me dedico à obra de Deus, tem uma expressão de Paulo que ele diz o meu negócio. Então, eu penso na obra de Deus como o meu negócio. O meu negócio é assim, claro que eu não uso o evangelho como meio de vida, nem como fonte de renda, mas quando é um negócio seu, empreendimento seu, você dorme pensando, você sonha, você acorda pensando e vive em função daquilo, de fazer a coisa andar bem. Então a Rede Cristã e o programa No Divã tem sido um dos meus negócios, né? E aí a psicanálise está na veia, meu querido, está na veia. Esse programa me faz pesquisar, estudar, me atualizar. Então é o seu negócio, né? O senhor respira, dorme, Senão, pensa eu não nisso, estaria aqui é diariamente, né? verdade, né? Então, eu fico muito feliz assim, pela sua posição, pela sua forma de pensar, de agir, de raciocinar nessa. E o pessoal não faz ideia do malabarismo, da manobra que a gente faz para estar com esse programa, né? Inclusive, eu estava Imagino. até hoje de manhã, doutor Inácio, foi bom a gente falar, conversar esse papo aqui na abertura do programa. Eu estava pensando, agora há pouco, antes de começar o programa, eu estava dando uma limpada ali no fogão e pensando, poxa, doutor Inácio teve um momento muito difícil, muito doente, mas mesmo assim fez das tripas coração, é como se diz popularmente, não estando bem fisicamente, e não sei, mas eu acho que mexe, porque o senhor é humano, Nossa, deve mexer com a sua psique. No momento que o senhor teve, o senhor deu testemunho do câncer, né, que foi dois, né, dois dois câncer. câncer, e foi cirurgiado, e teve Covid e tudo mais, mas no pouquinho que estava respirando, melhorzinho, estava fazendo o programa. E Né? agora a radioterapia, né? Terminei a radioterapia. Foi mesmo, A radioterapia tava nem sabendo. terminei há pouco tempo atrás. Ah, sim, sim, sim. E ontem eu até postei uma foto, né? No Eu vi a Facebook. foto, eu Pois vi. é, até rindo aqui Aham, junto dos livros, né? Que isso. realmente a psicanálise é um sacerdócio Eu para vi, mim, dei até uma né? curtida lá. Então, assim, se a gente não respirar o que a gente faz, não vai para frente, né? Não vive, né? Quando eu recebo aqui no consultório, pastor Amaro, as mães que trazem seus filhos, ou adultos, que chegam aqui sem, sem saída, já bateu em muitas portas, achando que a vida chegou ao final. Agora, só que a expectativa dessas mães e dessas pessoas é que se resolva aqui a coisa em uma semana ou 15 dias. Essas pessoas, às vezes, passaram 10 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos
e quer resolver a situação aqui num dia. Não resolve porque não é mágica, né? Do dia Não é para a noite, da magia. noite para o dia, não pode. Mas se resolve. Então, isso, quando eu vejo um testemunho de alguém dizer assim, chegou aqui uma pessoa e falou assim, eu sou a maçã podre, para mim não tem jeito. Essas suas técnicas não irão funcionar para mim. E hoje essa pessoa tem 3 empregos e vive uma vida saudável. Que Era maravilha. desempregada, tinha um curso superior e trabalhava no supermercado carregando frete. E hoje tem 3 empregos e resgatou seu interior. Então, isso é impagável, né? Então, isso me faz crescer como profissional. Hoje eu tenho outro desafio. Eu já passei para o senhor alguns desafios que eu tenho de pessoas que estão no fundo do baú. Até lhe mandei testemunho dessas pessoas. Hoje eu tenho outras pessoas que irão atender casos teoricamente insolúvel e que eu me desafio os meus limites para tirar a pessoa do fundo do poço e trazer para a vida. Então, isso... E a psicanálise, ela não me limita, porque eu sou psicanalista integrativa, ela não me limita. Eu posso ir em todos os saberes, eu posso navegar em todas as ciências. Eu não sou aquela pessoa bitolada por um conselho ou bitolada por um conselho. O conselho que eu falo é o conselho de atividade, é o conselho profissional. Eu tenho associação, não tenho um conselho, e a associação me libera para ser integrativo. O que é integrativo? É onde eu me integro à religião, me integro a qualquer coisa para tirar essa pessoa do sofrimento. Então, isso é o que importa. E a psicanálise, ela navega em qualquer área, qualquer assunto, desde o espiritual à ciência. Então, isso me faz pensar de forma holística, né? Até mesmo, muitas vezes, me convidar, me conceituar como terapeuta holístico, apesar de ter conhecimentos na área científica bastante aguçado. Assim eu acho. Então, hoje, a gente está falando num tema interessante. Eu queria que o senhor pudesse falar do tema, que a gente está já um pouco atrasado, porque eu tive outras dificuldades para começar o programa hoje. E aí o senhor pode dizer o tema de hoje, pastor Mário? A esquizofrenia e a loucura de cada dia. Muitas vezes a gente classifica o outro de louco. Quando é que classificamos o outro de louco? Quando não gostamos do outro ou quando achamos bizarro o que o outro diz, ou a atitude do outro. Isso é loucura. Ou seja, imaginamos que pastor Amaro dissesse assim, eu vou largar tudo agora. Eu vou deixar o rádio, vou deixar a igreja e vou para a África do Sul, ou para a África, eu vou para um país aí bastante pobre, um país bem pobre, eu vou fazer uma atividade lá, tudo diferente daquilo que eu faço. Então, aí as pessoas vão dizer, você é louco, você está doido, endoidou, procura um especialista, vá ao psiquiatra, tome remédio, não tomou seu remédio não? Então, loucura é tudo aquilo que a gente acha estranho. Então, antigamente, esse conceito de loucura era de alguém que trazia informação de outro lugar. Exemplo, tudo que chegava de outra cidade, a pessoa se adiantava e trazia, então essa pessoa é considerada louco. Exemplo, se pastor Amaro, em 1980, falasse para as pessoas que ele estava mexendo com o WhatsApp, iam dizer que ele era louco, porque não existia WhatsApp. O WhatsApp não existia. Se o pastor Amaro inventasse a história de Facebook, iam dizer que era maluco. Então ele tinha uma informação nova que as pessoas não tinham. Que as pessoas não... Então isso é o princípio de loucura. Então todas as vezes que uma pessoa traz algo que não é habitual, que está desconectado do real que nós vivemos, é louco. Então, existe um povo que é considerado louco, o evangélico, porque ele fala de um assunto que não é habitual. Então, quando esse evangélico ele sai da comunidade dele, vai para outra comunidade, ele é considerado louco, porque ele está trazendo informação que a gente não pega, não vê. Só ele tem informação. Então, até onde é loucura essa informação? Essa informação pode ser louca ou não. Então, esse conceito de loucura é muito diferenciado. Vai depender muito de quem escuta e quem ouve. Então, esse julgamento é uma grande comunidade
resolveu dizer que tudo que está fora daquele padrão é loucura. Então, se você está numa comunidade, exemplo, você chega numa igreja evangélica e alguém chegar de cueca na hora de um culto, vamos mandá-lo internar, que você é doido. Mas se você chegar nu, numa tribo indígena no culto, você não é, você é normal. Então, vai depender muito, né? De qual comunidade. A loucura que você vive vai depender de que tribo você serve na sua casa. Na sua casa, você pode ser considerado um ser estranho, um ser diferente, porque você não vive os padrões que foram impostos. Então, quem é o louco? O louco é aquele que está dizendo que você é louco ou o outro? Então, cada qual com as suas loucuras. Então, essa ideia de loucura, ela aconteceu, já existia há muito tempo, mas dessa forma, mas essa forma que o louco deveria ser exilado, internado, essa ideia que o louco deveria sair da sociedade e ser trancado a quatro portas. Né? Antigamente é comum, quem é mais velho sabe disso, que os pais tinham filhos com problemas mentais e faziam celas na sua casa e dava comida por debaixo da porta. Eu conheci pessoas que assim agiam, que pegava seu filho, colocava no quarto, dava grade, literalmente, e empurrava a comida por baixo da porta. Hoje, não existe mais isso, mas existe uma segregação. Eu tenho pessoas aqui, pastor Amado, que visitam meu consultório, que têm filhos, que tratam o filho de forma diferenciada. Né? Esse filho que essa pessoa tem é tratado de forma inadequada. A mãe chega aqui e diz, eu tenho vergonha de sair com meu filho, porque na hora que eu saio com meu filho, as pessoas olham com um olhar diferente, e eu não quero passar por isso. Então eu não saio com meu filho. Mas quem é o louco? É o filho dela ou quem está junto? Quem é o louco? É a sociedade ou é o filho dela? É a pergunta que eu faço hoje. Onde é que está a loucura? Até onde você é louco? Até onde você é louca? Então, nós vamos tratar agora, gente, de uma forma científica, até porque muita gente não sabe, mas a medicina ela sempre existiu. A medicina chinesa, a medicina oriental e asiática, ela existe antes de Cristo, né? A medicina. Então, a medicina tem 5.000 anos. Agora, a medicina medicamentosa, a alopata, a medicina que nós conhecemos, que usa medicamento, ela tem 200 anos. Ela não tem nem 200 anos. Então, tudo isso que você vai ao médico e o médico vai exame, não sei o quê, não tem 200 anos. Mas a outra medicina tem mais de 5.000 anos. Então, houve uma ruptura, né, entre a medicina atual e a medicina antiga. Houve uma ruptura. E aí, essa loucura é muito discutível. Para essa medicina atual, que tem 200 anos, a loucura é tratada através de medicamentos, de drogas fortes. E a outra medicina anterior, não. Ela é tratada de outra forma. Ela vê o louco de forma diferenciada. Ela trata esse louco incorporando ele à sociedade. Veja que coisa interessante. Quanta produtividade da loucura nós temos. Muitos quadros belíssimos foram pintados no acesso da loucura. Quantas composições tem do surto de loucura? Né? Essa loucura seria a sua ida ao seu inconsciente. Buscar tudo aquilo inconsciente, sair desse olhar visível e para o mundo de fantasia. E trazer essa fantasia para a realidade. É magnífico isso. Esse zigue-zague, né? Esse zigue-zague. Eu me desmancho com isso. É buscar essa fantasia e trazer para a realidade. Ou quando você recita uma poesia, isso não seria uma loucura? Isso não seria loucura? Não seria uma loucura cantar um hino e sair do real, e chorar, e pular e saltar? Isso não seria um surto? Não seria uma loucura isso? Ou seria uma realidade? O próprio Paulo ficou confuso, né? Verdade. O Paulo ficou maluco. Quando disse que foi ao terceiro céu, não sabia onde era a realidade.
Então, gente, olha, é muito difícil julgar o outro, é muito difícil apontar para a cara do outro. É muito difícil. Até onde eu sou louco e até onde você é louca? Ah, eu sou louco porque tenho a barba grande, tenho o cabelo desalinhado, os olhos esbugalhados. Eu sou louco porque babo. Eu sou louco porque eu sou desmantelado. Então, que padrão é? Por que será que esse menino se esconde no quarto? É porque ele não é aceito. Ele vai esconder no quarto. Não é para onde? Basta a cama? Por que essa pessoa não quer sentar à mesa? Então, as neuroses ocorrem quando existe algo errado na minha cabeça, quando eu não posso com aquilo, quando eu não seguro mais aquilo, quando aquilo está me perturbando a minha mente. É a neurose. Então, todos nós temos neuroses. Existe o padrão do neurótico, mas eu não vou falar sobre o neurótico hoje. Tem tempo para falar do neurótico. Que o neurótico é a maioria. E tem um percentual de esquizofrênico, de bipolar e de delirante, que nós falamos ontem. Né? Essa pessoa que se sente perseguida, né? Que nós falamos ontem. Então, vamos lá, gente. Você que está ouvindo aí, eu estou tentando chegar a você de forma mastigável. Debulhar o milho, colocar na sua boca. Então, para que você entenda mais sobre isso. Porque as pessoas dizem que o outro é louco e nem sabem, nem é do ramo, né? Mas já dizem, fulano é louco, né? Fulano é um psicopata, que não tem nada a ver com loucura. O psicopata não tem nada a ver com loucura. O psicopata não é louco. Ok? Então, vamos lá. Existe uma população que perambula pelas ruas. Uma população de mendigos, de pessoas que dormem na calçada, que dormem no lugar, e muitas dessas pessoas estão tendo surto psicótico, ou são esquizofrênicos, ou são bipolares. Essas pessoas estão doentes e você observa que essa doença ela mostra uma característica: pelo não tomar banho, pela roupa suja. Não quer dizer que você mora na rua, tem que ser sujo, não. Você mora na rua, mas toma banho, corta cabelo, troca de roupa. Você só não tem onde morar. Mas tem uma população delirante, uma população que se acha perseguida, uma população que embala pedaço de pau como se fosse boneco, uma população que anda com um cachorro para lá e para cá e dá mais valor ao cachorro do que ela mesma. Então, essa população, ela vive da rua e ela, muitas vezes, atenua essa loucura ou essa doença. Por quê? Porque elas estão expostas às drogas, à bebida, pessoas que bebem, pessoas que estão no crack, na maconha, na cocaína. Ora, se essas pessoas estão tomando e adquirindo essas drogas, ela têm um impacto na vida dessas pessoas, a pior. Mesmo que a pessoa não seja esquizofrênica, mesmo que a pessoa não tenha esse padrão que a medicina classifica, e eu tenho aqui o código aqui, está aqui junto de mim, aqui, vou pegar aqui ao lado, é fácil pegar, está aqui, ó, DSM-5, né? É que classifica toda essa questão das doenças mentais, chamadas doenças mentais. Então, mesmo que essa pessoa não esteja classificada no... Aproxima mais ele da câmera, doutor Ednásio, por favor. Aproxima mais ele da câmera, por favor, Capa. Isso. Baixa mais um pouquinho. Isso. Muito bom. Mesmo que a pessoa não esteja classificada aqui no DSM-5, né? Que é o atualizado código que classificam os diagnósticos, né? Os diagnósticos das doenças mentais, chamadas doenças mentais, ela, mesmo que não tenha esse padrão, ela vai ficar delirante e vai ficar psicótica, porque essas drogas, elas têm um impacto muito grande no cérebro, danifica o cérebro. Uma pessoa que fuma crack, mesmo que ela não tenha uma predisposição para a esquizofrenia, ela vai ter aspectos semelhantes por causa da droga. E, pasmem, até os medicamentos que nós tomamos, muitas vezes, faz com que as pessoas delirem ou tenham visões. Tem gente vendo rato,
barata, porque está tomando um medicamento muito forte e aquele medicamento tem reações adversas. Não quer dizer que essa pessoa é esquizofrênica, mas tem surto psicótico ou tem influência psicótica através dessa medicação. Então, muitos medicamentos fazem isso, traz essas reações. Lembrando que é uma droga, né? Lembrando que é uma droga, né, doutor Inácio? É uma droga. É uma droga. Certa vez eu fui chamado numa casa, a mãe estava agoniada, que seu filho estava feito cachorro, botando a língua para fora e para dentro, e fazendo caras e bocas. Aí, meu filho, me acuda. Eu digo, tem que levar para emergência. Mas estava tomando algum remédio? Tá. Quando foi ver o remédio, era o remédio que fazia aquilo. As reações adversas que estava dando. Doutor Tem os Inácio... efeitos colaterais e reações adversas. Então isso ocorre. E os médicos sabem que quando dá aquela droga, que pode causar. Se você tomar um remédio e olhar a bula, você não toma. Qualquer remédio. Você fica receoso de tomar. Então tem muita gente que tem esquizofrenia e tem surto e perambula pela rua e não sabe que tem. E não sabe que tem. Então, hoje, a esquizofrenia é tratável. É tratável nesses dois pilares que eu falei. No pilar da medicina anterior e da medicina atual. Nessas duas coisas. É tratável através de droga e através de terapia e análise. Nós, psicanalistas, nós estamos atrevidos a entrar nessa praia. Porque isso já foi tratado por Freud lá atrás. Porque falo isso que antes de Freud não existia clínica terapêutica. Foi Freud que iniciou o primeiro consultório nessa área aí. Então, gente, é exatamente isso que isso evoluiu através do tempo e a análise ganhou um destaque muito grande. Eu sei que as pessoas fogem de terapia. Eu sempre digo que no nosso consultório a pessoa começa na terapia e termina na análise. A análise é diferente da terapia. Eu dou esse corte. A análise é chique e o analista é chique. É chique o analista. É coisa top. É coisa para pá de cima. Para a prateleira de cima. Então, quer dizer, eles falam isso, mas é para todo mundo, né? Apenas eu estou... Então, o que acontece quando as pessoas têm esquizofrenia? Tem um ponto de vista que é um ponto de vista médico da psiquiatria, que a esquizofrenia ela vai ocorrer nas redes neurais. Então, nós temos o neurotransmissor ele faz a comunicação de um neurônio com o outro. Né? Eles se comunicam. Se você pode entrar aí no Google, no YouTube, e você coloca ali sinapse, e você vai ver uma dança maravilhosa, né? Dos neurônios, quando se comunicam com o outro. Né? Ou seja, toda vez que eu penso, há uma festa. Quando eu penso, eu falo, eu estou agindo, há uma festa. Isso. Uma festa. Quero lembrar os nossos ouvintes que a nossa transmissão é remoto, né? E quando o pessoal liga para o equipamento do Dr. Inácio, inclusive hoje usando extraordinariamente celular e tanto ligação para um dos aplicativos que ele tem, ou para a linha, e acontece de interromper um pouco a transmissão, mas ele já está de volta na tela e continua essa sinapse, esse movimento, esse balé dos neurônios do cérebro. O doutor Inácio, Eneida Rocha, doutor Inácio, o Eduardo Lust pintor do quadro O Grito era depressivo? Eu não conheço. Uhum. Pode falar dele, eu não conheço, não. Eu não conheço. Ela diz aqui porque a obra representa uma figura andrógena no momento de profunda angústia e desespero. Pode ser um reflexo, né? Pronto, exatamente, é perfeito. Ninguém, como eu falei ontem, o ator não está desassociado daquilo que representa. O pintor, muito menos. Então, isso vem do interior, né? Do inconsciente. As pessoas falam subconsciente. Não existe subconsciente. É o inconsciente. Então, isso vem do inconsciente. Está lá dentro do inconsciente. Ele navega nesse inconsciente. Toda vez que eu me retiro dessa atividade, eu entro para dentro de mim. E essa entrar para dentro de mim é uma coisa até meio complicada. Então, toda vez que eu tenho esse contato comigo no interior, é magnífico, né? É fabuloso. Uhum. Né? Esse encontro que eu tenho comigo. Então, esse neurotransmissor, chamado dopamina, ele está carregado. Então, esse excesso de dopamina faz a pessoa variar.
Variar é interessante, é uma palavra muito antiga, né? É Faz verdade. a pessoa. Variação. Ato falho, ato falho. Mas é a popularização, né, inclusive porque a população usa termos, né, tão elementares, tão comuns, mas que na verdade tem uma terminologia científica para a situação, né? Essa variação que o senhor falou agora aí, isso é o que? O delírio é É o que? exatamente isso, delírio, né? Então, o delírio nós falamos que se dá dentro da mente, né? Aham. Da mente e da linguagem, né? E a alucinação dá fora, dá-se afora, nós falamos ontem. Então, quando você esse excesso de dopamina acontece, né, nessa relação de um neurotransmissor com o outro, vai acontecer alteração de pensamento. Alteração de pensamento e vai acontecer também uma explosão de dentro para fora e fora para dentro. E como é que isso acontece? As pessoas começam a enxergar o que não existe, a ver o que não tem, escutar o que ninguém falou e sentir o que ninguém sentiu. Então, o esquizofrênico, ele além de ter o delírio, que é essa confusão mental, né? Além de ter essa confusão mental, ele vai ter essa sensação, essa visão do que está acontecendo. Aquilo vai se materializar. O que ele pensava se materializou. Aquele ser que perseguia ele, que ele via perseguindo, agora está mais grudado nele, não está muito distante, não. Então ele começa a ver esse invasor, esse perseguidor, essa paranoia. Todo esquizofrênico tem paranoia. Nem todo paranoico tem esquizofrenia, ok? Então vamos lá, vamos separar isso. Importante. Então, essa esquizofrenia que ele sente, essa paranoia, ela está dentro dele. E como é que ela está dentro dele? Porque a partir daquele momento que ele viu o cara do outro lado, ele começa a ver o cara em cima da casa dele, no quarto dele. Antigamente ele se protegia, né? Ele se protegia na sua casa. Hoje não há mais proteção. Tem um caso que foi contado pelo médico, que um paciente chegou lá no consultório dele, um rapaz, e ele dizia que o exército russo colocou ele numa cadeira de dentista e colocou chips, introduziu chips nos dentes dele, para controlá-lo. O exército russo. Então ele afirmava com todas as coisas e mostrava os dentes. Não tinha nada, mas ele via. Então imagine, porque a partir desse... O que acontece? A diferença do delírio, né, para a esquizofrenia. O que acontece a diferença dessa psicose esquizofrênica? O que acontece a diferença da psicose da paranoia? Qual a diferença? Vamos imaginar que todo mundo aqui gosta de pizza, eu gosto de pizza, não sou apaixonado por pizza, mas gosto de pizza. Tem pizza com borda e sem borda. Então você pega a pizza com borda e coloca ali o ketchup, a maionese ali na pizza. Então a pizza ela não vai escorrer, porque a borda segura. Então isso seria o delírio. O delírio ele está no limítrofo, ele não ultrapassa aquilo, ele fica rondando, arrodeando aquilo ali. Quando é na esquizofrenia, é uma pizza sem borda, se mela todo, né? Você pega a pizza e se mela todo, porque não tem borda. Ela mistura tudo. Então, essa esquizofrenia é uma mistura toda. Você perde a identidade. É algo visceral, é algo que está lá dentro de você. Algo que sai de dentro de você. Que sai de dentro e se materializa. Então, onde nós encontramos essa esquizofrenia? Em todo canto. Em todo canto. E tem uma praia muito fértil dessa esquizofrenia, como da paranoia, que é dentro da igreja. Dentro da igreja, nos bares, bêbados, as pessoas que tomam medicamentos controlados. É uma praia muito forte, porque as pessoas saem de si. É como saísse do corpo, fosse ter uma experiência alienígena, ou ter uma experiência com o divino. Vamos imaginar que Paulo da Bíblia, fosse um cara que tomasse
Goroba, bebesse, enchesse a cara de cana. Se Paulo enchesse a cara de cana e fosse dizer que tivesse visão, todo mundo dizia, não, você é doido, você não tem visão. Mas também, uma pessoa que entra em jejum profundo pode ter uma visão esquizofrênica. Uma pessoa que não come. Vamos imaginar que uma pessoa que vai orar o tempo inteiro, vai orar e não coma. Ele com certeza, ele vai ter psicose. Porque o seu cérebro não foi alimentado. Mas também não estou dizendo que a pessoa não possa ter essa relação com Deus. Pode ter sim. Mas ele tem que ter um corte. E muita dessa esquizofrenia que estou falando aqui, ela pode ter uma obsessão espiritual que a medicina não reconhece. Pode ter um obsessor. Eu estive em São Paulo, estive numa palestra eu fiz a abertura do seminário, ele fez o término do seminário, com o mesmo tema, um psiquiatra famoso em São Paulo, que eu não vou dizer o nome dele aqui, e esse psiquiatra, ele falou que teve um caso muito sério de esquizofrenia no consultório. E quando ele tirou no hospital, e quando ele tirou do consultório, do hospital levou para o consultório, a coisa era outra. No hospital, ele estava tomando mais de 8 drogas, e drogas importadas, porque era violento demais as crises que ele tinha. E quando tirou essa pessoa do consultório e levou do hospital e levou para o consultório, houve uma melhora. Porque ele começou a fazer orações por essa pessoa. E houve uma melhora. Então isso é comum. Isso é comum também aqui na clínica. É comum acontecer isso. Então, existe sim os obsessores, espíritos malignos, que se apossam da pessoa e as pessoas ficam perturbadas. Já aconteceu isso. Fui ao Detran para tirar minha carteira de motorista e encontrei um rapaz que estava agoniado com a sua irmã. A sua irmã tentava o suicídio dessas vezes, tinha crises psicóticas e ia amarrada para o psiquiatra. Internamento, etc, etc. E não estava sem dormir. Eu me ofereci ir para a casa dele para hipnotizá-la para ela dormir. A hipnose é uma das técnicas que pode ser usada nas crises psicóticas, com muito cuidado e sabedoria. E aí, quando nós colocamos ela na cama, que preparamos ela para a hipnose, e quando pensávamos que ela estava hipnotizada e saímos do quarto, alguém falou que ela estava batendo os olhos. Eu voltei e coloquei as mãos em cima dela, e de repente aquela mulher começou a falar: eu sou a Chucaveira e vim matá-lo. Uma entidade. E naquela hora expulsei aquela entidade e aquela moça voltou ao estado real dela. Então, isso acontece. Mas nem tudo é isso e nem tudo é aquilo. Tem que ter conhecimento para isso. Então, existe aí, falando da questão médica, essa alteração desse neurotransmissor de dopamina que vai realmente deixar a pessoa muito ativa. Então, todas as pessoas aceleradas estão com bastante dopamina. Então, os chamados loucos esquizofrênicos, ele tem a dopamina acelerada. E aí, quando toma remédio, há um bloqueador de dopamina. Um remédio, um bloqueador, que é feito pelos laboratórios farmacêuticos, indústria farmacêutica, que as pessoas tomam constantemente para segurar a dopamina. Segurar para a pessoa ficar mais tranquilo, não ter esse delírio. Não ter nem o delírio, nem ter alucinação. Está vendo, ouvindo e sentindo coisas. Porque tem gente que escuta, que sente cheiro e vê. E nada daquilo que a pessoa sente, escuta e vê é real. Mas ela tem certeza que é real. Então, como é que a gente vai... A gente está já perto do final do programa e eu continuo no outro programa falando também sobre bipolaridade. Quando é que isso acontece? Você tem que ter muita atenção em relação a isso. Aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, você observa essa criança. Essa criança começa a dizer que o professor está perseguindo ele na escola. Eu tive um caso recente de um pai que veio me dizer que o diretor da universidade e os professores estavam perseguindo o filho dele que fazia engenharia.
e o filho dele não conseguia sair. Fazia 8 anos que estava estudando na faculdade, não conseguia se formar porque o professor estava perseguindo o diretor. Paranoia, perseguição. Então, essa pessoa começa a se isolar. Então, se esse menino, essa menina, está começando a se isolar num quarto, está se sentindo perseguida, às vezes ela não diz, mas está sendo perseguida, não quer comer, começa a mudar a roupa, o estilo de roupa, relaxada, não toma banho, cabelo assanhado, opa, não vá dizer que eu não avisei. Não vá dizer que eu não avisei, começa aí. Começa aí. Isso não se deve priorizar as crianças, que eu já, no meu conceito, o meu conceito, isso eu levei para seminário discutir isso, eu não acredito em criança surtada. Já disse aqui e já falei em vários seminários. E tenho elementos científicos para debater isso. Quem quiser, vem debater comigo, eu tenho elemento científico para debater isso. Então, gente, essa criança, essa adolescente, eu tenho paciente, meninos, não meninos, já adolescente, que diz assim: eu acordei hoje e não sabia que era eu. Imagine, meu querido, imagine, minha querida, um menino acordar e não saber quem é ele, nem saber onde está. E só depois de 5 minutos que ele recobra a consciência. O caminho psicótico está aberto aí. Isso é muito duro para um pai e para uma mãe. E pega esse menino, joga esse menino lá com 14, 15 anos numa clínica psiquiátrica, vai tomar droga até morrer. Isso é doentio, isso aí. E eu vejo mães sacrificando. Gente, escuta o que eu estou falando. Eu tenho um caso aqui de mãe que vende pastel para que o filho dela se cure. E o filho está mudando completamente. Tanto adulto como adolescente. A fase adolescente é uma fase bastante confusa, perturbadora. E se você vê seu filho com essa estranheza, com esse comportamento adequado, procura assim, um caminho. Não estou falando que deve procurar a Academia do Cérebro. Tem muitos bons profissionais aí fora, mas trata do teu filho. Não joga teu filho na vaia comum para tomar medicamento à torta e à direito. Não! Se tem que tomar medicamento porque está agressivo, toma. Mas com profissionais responsáveis. Existem padeiros e padeiros, pães e pães. Eu moro no shopping, ao lado do Shopping Recife, tem 3 ou 4 padarias. Eu vou só para uma, porque as outras não. Eu acho que o pão não é bom. Mesma coisa, é com profissionais. É com psicólogo, com psicanalista, com neurologista, com psiquiatra, com cardiologista. Existem diferenças. Então, o bem mais precioso que você tem é seu filho e sua vida. Você não pode entregar a sua vida a um barbeiro para fazer corte, não é corte de cabelo, não. Quando a pessoa entra aqui no consultório, eu tenho muito cuidado em fazer o corte terapêutico, o corte da escuta, o corte da fala. Porque nós fazemos cirurgias todo dia. Nós temos um bisturi aqui, fazemos cirurgia no inconsciente. Nós fazemos costuras das rupturas, quando as pessoas rompem com a realidade, rompem com o real e se escondem na fantasia. E muitas vezes nós temos que reestruturar isso, reorganizar a mente da pessoa. E para reorganizar a mente da pessoa, você vai trabalhar com o imponderável e com o invisível. E eu sempre digo aqui que eu sou um filólogo. Não um filósofo, um filólogo. Um amante da palavra. E para que você entenda bem, você tem que ser um amante da palavra. Você tem que ter uma escuta diferenciada. Pois é, gente. Eu adoro o que eu faço, eu gosto disso que eu faço, me empolgo quando eu falo com você. Eu tenho certeza que você também recebe essa energia, essa minha vibração para querer te ajudar. Por isso que as mães, às vezes... Teve um caso agora de uma mãe que eu acho que nem podia pagar, mas ela está fazendo o máximo para salvar o filho dela, que já faz 11 anos que é escravizado. Mas a mãe está aqui, ó, querendo começar uma sessão terapêutica
ir até em frente, porque ela já foi para diversas, andou por aí afora, bateu em várias portas e não deu resultado. Eu sempre digo, quando ninguém dá jeito, traz para cá e me dedico e tento dar, Doutor porque Inácio, Deus é comigo. doutor Inácio, o senhor falou aí de um surto, né, de um momento que, de repente, um adolescente tem, um jovem, um adulto, enfim. Isso lesiona o cérebro da pessoa, doutor Inácio? Não, não. Existem pessoas que têm a predisposição no gene para ser esquizofrênico. Isso vai depender também do ambiente que ele mora, que ele reside, que foi construído a sua formação egóica. Esses surtos, eles podem ser temporal. Ele pode ser, exemplo, vamos imaginar que alguém teve um surto, mas não teve mais. Existe, por exemplo, uma patologia que se dá no cérebro diferenciada do que se dá na mente. Então, esse surto, ele é na mente e não no cérebro? Não, não. A questão delirante, ela ocorre na mente. Na mente. O cérebro vem com a questão da dopamina. Você tem que ver. Eu acredito que a mente provoca isso no cérebro. Porque a mente, teoricamente, habita no cérebro. Então, os seus pensamentos fazem com que você fique doente. Os seus pensamentos surgem doenças através dela. Se você começa a pensar agora em alguém que é seu amigo que morreu, daqui a um pouco você está chorando. E daqui a um pouco você está doente. Aí quando a pessoa não entende isso e começa a empurrar o remédio, né, nessa vítima, não é? Na vítima mesmo. A expressão é essa, não vítima. Aí começa o remédio. Eu, quando eu fiz saúde mental, eu me preocupei muito com isso, né? A gente acompanhou um histórico longo de pessoas com essas patologias aí, e eu tirei uma dúvida com o professor se a medicação ocasionava, inclusive, essa piora. Ele falou que sim, e já aconteceu, ele disse, na unidade hospitalar que nós estávamos, de haver um desmame, a necessidade de haver um desmame. O desmame, para quem não sabe, é a redução medicamentosa, bem como também a substituição de medicamentos para que pessoas que estavam internadas ali como loucas, naquela unidade hospitalar, tivessem uma melhora. Alguns casos funcionaram, outros não. Então, de fato, é importante, antes de empurrar remédio nessa vítima do surto, etc. e tal, a pessoa procurar um profissional, não é, doutor Inácio? Principalmente na área mais terapêutica, né, do que o psiquiatra propriamente dito, né? Tem psiquiatra muito bom, né? Eu tenho ouvido aí alguns psiquiatras muito bons que ele não empurra remédio assim, ele vai ouvir. Ele tem que ter escuta. Ele deve ter escuta. É fundamental entender o outro. Essa crise, esse surto, ele é por período, né? Mesmo o esquizofrênico, aquele que se chama de maluco, o paranoico, ele tem uma crise, ele tem uma crise de tempo em tempo, não é constantemente. É como da lua cheia, né? Lua cheia, realmente, aí há um impacto na pineal, né? Na pineal. Então há essa... Então isso não é mito, a lua realmente influencia no comportamento. A lua tem um impacto muito grande sobre a loucura, sobre os pensamentos delirantes. Tem um impacto muito grande. Então, o que eu quero aqui dizer é o seguinte, que eu não vou trabalhar no padrão, eu trabalho fora do padrão. O padrão não me satisfaz. O padrão conserva. O padrão conservador. O padrão é você manter na sua viagem. Eu quero que você viaje na viagem que você quer, não a viagem que foi imposta. Então, é fundamental isso que nós estamos conversando aqui hoje, pastor Amado, porque isso, você não debate isso toda hora, todo instante por aí afora. Não debate. Então, cada um puxa para a sua sardinha. Eu quero dizer a você que, logicamente, que a terapia cognitiva comportamental, que é a praia da psicologia, é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Eu acho que a psicanálise está muito na frente da psicologia em relação a esse estado de loucura. E é um assunto realmente muito melindroso, é um problema, eu penso, de ordem mundial, né? Que há uma desatenção considerável
E eu penso que as pessoas deveriam era compartilhar mais esse programa, assistir, divulgar, ser um agente multiplicador dessas informações, doutor Inácio. A Cláudia Rejane, ela diz aqui no YouTube, bom dia a todos, obrigado, doutor Inácio, agradeço a Deus pela sua vida, pois o Senhor tem cuidado de pessoas, esse é o verdadeiro amor. E pegando essa deixa aqui da fala da Cláudia, esse assunto é tão... ele é tão profundo e ele é tão sério, né, que, enfim, mexe, eu penso, com as pessoas em todos os sentidos e aspectos. Doutor Inácio, eu penso que esse deve continuar, obviamente, se eu estar nessa sequência, né? Tem sido muito pedagógico, inclusive os programas, o senhor tem feito uma sequência pedagógica muito massa, e eu penso que as pessoas devem compartilhar isso aqui. Então, tem uma coisa também, pastor Amado, sobre a bipolaridade, que as pessoas acham o seguinte: bipolar é o cara que de manhã tá alegre, de noite tá triste. Não é não, viu? Não é não, né? Não é não. Isso aí não tem nada a ver. Bipolaridade, ele é dois polos, para baixo e para cima. Então, o bipolar ele fica depressivo por um certo período, e depois ele passa outro período alegre. Não é de dia para noite. Aí é uma mudança de humor que não é bipolaridade. Você está de manhã, por exemplo, o bipolar não vai ficar arretado da vida porque você desagradou ele. Nada a ver. Nada a ver. Então as pessoas têm um conceito de bipolaridade errado. Então, se você quer conhecer sobre esquizofrenia, escuta o nosso programa, vê o nosso programa, e bipolaridade também vai escutar. A gente vai mostrar aqui como ocorre, como tratar e como resolver. Ok, doutor Inácio, como está dizendo aí desde a Rocha, namastê, sua despedida. Namastê. Namastê, namastê, namastê. Um abraço, doutor Inácio, valeu. Tá. Lembrando que o programa No Divã, com o psicanalista Inácio Silva, acontece de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Hoje tivemos um atraso por conta da vida corrida do psicanalista Inácio Silva. Você estava assistindo no Facebook, no YouTube. Daqui a pouco o programa é reprisado na TV Rede Cristã Brasil. Você que está no Facebook, está no YouTube, quer assistir esse e outros programas, serão reprisados, os programas aqui da Rede Cristã, já na TV Rede Cristã Brasil e no site www.redecristãbrasil.com.br. Aí você diz, pastor Amaro, eu não tenho o link da TV da Rede Cristã, manda para mim. Aí você manda um zap. Eu só vou mandar para você se você mandar o zap para a Rede Cristã. O zap da Rede Cristã, passando na tela, inclusive agora, ó, que maravilha. 98720-4989. 98720-4989 é o WhatsApp da Rede Cristã. Lembrando que também estamos pela rádio FM 103,3, também estamos pela 96,3 e vem aí a programação da Rede Cristã Musical. Às 12h30, o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir, nesse mesmo horário, com o programa No Divã, com o psicanalista Inácio Silva.